Gurizada, é com muita dor no coração, com muito sentimento, que eu preciso explicar para vocês nesse vídeo o que são os tais tempos verbais compostos. Para você ter uma noção, tempo verbal composto, um exemplo é, por exemplo, pretérito perfeito composto do indicativo. Outro tempo verbal composto, pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Só o nome já assusta, né? Pretérito perfeito composto do indicativo. Pretérito mais que perfeito. Por que eu tenho que dizer isso? Hoje em dia, nos vestibulares, quase nenhuma prova mais cobra isso. Tem um mísero vestibular aqui do sul do Brasil, que é a prova da Católica da Pelotas, UCPEL, alguns chamam de UCPEL, como você achar melhor, que cobrava esse conteúdo até ali mais ou menos o inverno de 2016, verão de 2016 foi a última questão que isso apareceu. Depois, nem eles mais estão cobrando. Só que a gente não tem como ter certeza se eles pararam de cobrar isso mesmo, ou se agora por uma ou duas provas não cobram mais e vai voltar. Então, caso você vá fazer a prova lá na Católica de Pelotas, tem que saber esse esquema que eu vou passar agora. E claro, né, já que você está me assistindo, vai que alguma outra prova resolva cobrar. Então abre o teu polígrafo aí na página de tempos verbais e no esqueminha que eu coloquei de tempos verbais compostos para acompanhar comigo. O esquema é simples. Um tempo verbal composto é composto por verbo auxiliar mais particípio. É o verbo ter, auxiliar, mais algum verbo no particípio. Então, exemplos. Eu tinha combinado de gravar esse vídeo com o Cauê na terça-feira passada, mas estamos gravando só agora. Tinha combinado é um tempo verbal composto. Ah, se eu tivesse pedido pro Vavá me trazer um café aqui durante a gravação, se eu tivesse pedido, isso é um tempo verbal composto. O verbo tivesse, que é o verbo ter, mais um auxiliar no particípio. O que a prova quer saber é como é o nome do tempo verbal composto. O processo é o seguinte, você determina qual é o tempo verbal do auxiliar e a partir do tempo verbal desse auxiliar, determina o composto como um todo. Então o esquema é o seguinte, se o auxiliar estiver no presente, verbo tenho, por exemplo, que está no presente, eu tenho estudado bastante todos os dias. Quando o auxiliar está no presente, o nome do tempo verbal composto é pretérito perfeito composto. Lauro, cadê a lógica nisso? Esquece lógica, é decoreba. Por isso que eu disse que eu vim gravar esse vídeo com dor no coração. Auxiliar está no presente, o tempo composto é pretérito perfeito composto. Se o auxiliar tiver no pretérito imperfeito, o composto está no pretérito mais que perfeito composto. Decoreba, presente, pretérito perfeito composto. Pretérito imperfeito, mais que perfeito composto. Não tem outra maneira de fazer isso sem ser decorando esse esquema. Decorando o esquema, você vai lá e vai ver assim. Eu tenho estudado bastante, o tenho está no presente, tenho estudado é o tempo verbal, pretérito perfeito composto. Quando eu falo a frase, se eu tivesse pedido, em que tempo verbal está o tivesse? Que tem esse SSE aí. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual vai ser o tempo composto? Pretérito mais que perfeito composto. Tá, mas Lauro, e esses indicativo e subjuntivo aí? Não complica o que já está complicado. Se o auxiliar estiver no indicativo, o composto está no indicativo também. Se o auxiliar estiver no subjuntivo, o composto está no subjuntivo também. Tu acompanha comigo. Eu tenho estudado. O auxiliar está no presente do indicativo. Qual é o tempo verbal do composto? Se presente vira pretérito perfeito, o auxiliar está no presente do indicativo, o tempo do composto é pretérito perfeito composto do indicativo. Mantém o modo. Tivesse pedido, qual é o tempo verbal do auxiliar? Tivesse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se o imperfeito vira mais que perfeito, como é o nome do composto? Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Mantém o modo verbal. Conteúdo chato, decoreba pura, não tem raciocínio, nem lógica, nem interpretação nenhuma, é só decoreba de nomes. Se porventura você for fazer prova na UCPEL, vale a pena olhar esse vídeo de novo lá pertinho, com as questões sobre tempos verbais compostos em mãos. Se não, meu velho, assiste uma vez e fica tranquilo que não é o foco de cobrança de provas que você vai fazer. Valeu, um abraço.